aí, gente, tudo bem? Agora que os vlogs da viagem para a Europa deram uma progredida e acabamos os vlogs de Paris, eu resolvi gravar um vídeo com dicas de restaurantes para visitar em Paris. Eu fiquei pensando em como fazer esse vídeo, pensei se eu deveria fazer um vídeo para cada restaurante com uma resenha, assim como eu faço com os restaurantes lá de Orlando, mas eu achei que não seria tão interessante porque como tem muitas opções de restaurantes lá em Paris, eu acho difícil que alguém vá procurar por algum restaurante muito específico aqui no YouTube. Acho que as pessoas vão procurar mais dicas gerais. Então eu resolvi fazer mini resenhas de cada um dos restaurantes que eu fui, falando o que eu achei, o preço mais ou menos, o tipo de comida que você encontra, né? Pelo menos o que eu comi, qual o preço que eu paguei, o que eu achei da decoração, enfim, fazer um resumo de como foi a minha visita em cada um desses restaurantes para vocês saberem se pode ser uma boa opção para vocês ou não. Inicialmente também eu pretendia fazer isso em um vídeo só, mas quando eu vi a extensão das coisas que eu queria falar, né, porque eu faço sempre uma pauta antes de gravar o vídeo para vocês, eu percebi que vai ficar muito extenso se eu fizer em um vídeo só, então eu vou dividir em dois vídeos. Vou falar dos restaurantes numa ordem cronológica, né? Então, o primeiro que eu visitei até o último, até para vocês irem se localizando nos vlogs. E também para não parecer que é um ranking ou coisa assim, eu vou comentar sobre todos os restaurantes meio que igualmente, apenas indo pela ordem cronológica. Antes de eu começar a falar sobre cada um dos restaurantes em específico, vou falar algumas dicas gerais para vocês sobre como é frequentar restaurantes lá em Paris. Olha, gente, Paris não é uma cidade barata e não é só por conta da conversão do euro. Ela realmente não é uma cidade barata nem quando comparada com outras capitais lá da Europa. Então você tem que estar preparado para gastar um dinheirinho ali para fazer uma boa refeição. É lógico que tem opções super baratas, como por exemplo o McDonald's, outras cafeterias assim, onde você pode fazer lanches mais rápidos que vão sair mais baratos, ou propriamente comprar coisas no supermercado para comer. Mas assim, quando eu viajo, por exemplo, eu quero conhecer restaurantes, para mim é uma coisa importante da viagem, então se for importante para você também, é bom você separar um dinheirinho legal para isso. Você vai ver mais ou menos aqui como funcionam os preços ao longo do vídeo. É muito comum, gente, lá em Paris ter restaurantes com cardápios que tem menus prontos. Menus prontos que eu quero dizer, por exemplo, é uma combinação de entrada e prato principal, ou prato principal e sobremesa, ou entrada, prato principal e sobremesa, na qual você paga um preço fixo e pode escolher essas entradas, esses pratos, essas sobremesas dentro de um hall ali do cardápio. Também tem alguns restaurantes que tem o menu do dia, então aí vai ser um prato que o próprio restaurante vai escolher, e esses menus do dia costumam ter preços mais em conta. Então às vezes vale mais a pena você pegar um menu do que pegar um prato principal sozinho, entendeu? Às vezes vai sair praticamente no mesmo preço. É costume também, gente, dos restaurantes de lá servirem uma cestinha de pães por conta da casa, eles servem o pão da casa, né, como eles chamam, e você não paga nada separado para isso. E também é costume eles servirem a água da casa, como eles chamam, que é água da torneira, gente. Mas é super comum, todo mundo bebe água da torneira lá, tá, gente? Então assim, não precisa ter medo, a água é super limpa. Inclusive, você nem precisa gastar dinheiro comprando água mineral, porque a água que sai da torneira lá do seu hotel ou do apartamento, da casa que você alugar, também é limpa. Então pode ficar tranquilo aí nesse quesito. E outra coisa a respeito do preço que você paga nos restaurantes é que a taxa de serviço, vamos chamar assim, né, o preço do serviço do garçom, ele já está incluído no preço dos produtos que você vai pagar. Então não é esperado você dar gorjeta ao garçom, e também não tem aqueles, por exemplo, 10, 15% para você pagar no final da conta. Tudo já é meio que calculado, né, para pagar o salário do garçom, enfim. Então não é como nos Estados Unidos, por exemplo, que é esperado que você dê um percentual grande de gorjeta. Lá na França não é esperado que se dê gorjeta. Se você teve um serviço muito bom, muito excelente, aí você pode dar 1, 2 euros que o garçom vai ficar
super feliz, mas nem precisa. Ele nem vai esperar por isso, por exemplo. Às vezes a gente até queria dar uma gorjeta, quando você vê o garçom já passou a mão no dinheiro, já foi embora e já trouxe seu troco. Então não dá nem tempo de você dizer alguma coisa, entende? Não é costumeiro mesmo dar gorjeta. Bom, agora que a gente já falou aí sobre essas explicações gerais, eu só peço que se você chegou aqui no canal agora, por favor, não deixe de se inscrever. Deixe o seu like aqui pra mim se você gostar desses vídeos de planejamentos de viagem. Assine o sininho de notificações se você quiser saber quando vão sair os próximos vídeos aqui do canal. Os vlogs de Paris acabaram, mas ainda temos vlogs de Amsterdã e Berlim, então fiquem ligadinhos. E se quiser, me acompanhe também lá nas minhas redes sociais. O endereço é esse que tá passando aqui embaixo pra vocês. E a cada semana, pra acompanhar os vlogs que eu vou postando também fotos do dia, né, de acordo com o vlog, e algumas dicas também. Então, se você estiver planejando viajar pra Europa, sugiro que você me acompanhe lá, porque tem outras dicas bem legais. Vamos começar então, gente, a falar dos restaurantes mesmo. O primeiro que a gente vai falar é o Hard Rock Café. Esse restaurante não é parisiense, né? É de uma rede de restaurantes americana. É uma rede muito conhecida, inclusive porque tem unidades espalhadas pelo mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. E a grande vantagem desse restaurante é que ele tem um ambiente assim bem legal e descolado, e tem um menu muito democrático, né, gente? Então, se você, por exemplo, tá meio com medo de experimentar comida francesa ou não gosta muito de comidas muito diferentes, esse restaurante tem um menu americanizado, é claro, mas que tem bem a ver com os paladares nossos brasileiros. Pra quem conhece o Hard Rock sabe que ele tem aquela decoração baseada lá no rock and roll, com várias mobílias, vários instrumentos musicais, vários itens, né, de cantores e bandas famosos. Então, né, eles têm esse museu Hard Rock Café, vamos dizer assim, que tem vários itens espalhados em cada uma das suas unidades ao redor do mundo. Ele não é um restaurante barato, tá, gente? Ele tem um preço acima da média dos preços de Paris, e isso provavelmente porque é um restaurante bem turístico. Ele não é um restaurante assim super caro, mas tenha em mente que você consegue fazer refeições bem mais baratas se esse for o seu objetivo. No cardápio ele tem opções de entradas, massas, saladas, sanduíches, hambúrgueres e outros pratos principais com costela, peixe, steak, enfim, tem várias opções, é um cardápio bem democrático mesmo. Ele também tem uma bela seção de sobremesas e milkshakes, e também uma bela seção de drinks que são bem conhecidos, assim, bem característicos do Hard Rock. Tem até aqueles copos de souvenir que você paga um preço a mais e pode levar embora o copo. Falando dos nossos pedidos, eu resolvi pedir o Local Legendary Burger, que é um hambúrguer especial que só tem em cada uma das unidades. Então era um hambúrguer só lá da unidade de Paris, com ingredientes mais franceses. Ele custou €17,95. Eu pedi ele acompanhado de uma cerveja Heineken grande, que por sua vez custou €9,25. Já meu namorado pediu a Baby Back Ribs, que é a costela ao molho barbecue deles. Ela vem acompanhada de batatas fritas, feijão e salada de repolho e custa €22,75. E para beber ele pediu um suco de laranja que custava €4. Nossa conta então ficou em €53,95, que, né, como eu falei, é um preço um pouco acima da média do que se paga em Paris. A nossa média por pessoa ficou em aproximadamente €27, mas vale ressaltar, gente, que a costela lá é enorme. Então, se forem duas pessoas que comem pouco, vocês podem pedir para dividir um prato desse, por exemplo. Ela vem com bastante acompanhamento e é uma costela bem grande, então dá para dividir se forem pessoas que comem pouco, apesar de que isso não é costumeiro em Paris, tá, gente? Acho que no Hard Rock ninguém vai estranhar, porque é um restaurante mais turístico, mas se você for num restaurante mais tradicional francês e pedir para dividir, eles vão olhar meio torto, porque não é o costume. Mas se você está pagando, você faz o que você quiser, né? Enfim, então se você quiser dar uma economizada e comer pouco, dá pra dividir lá no Hard Rock. E a minha opinião eu gosto muito de visitar o Hard Rock, acho legal visitar cada uma das unidades pra você ver como é diferente. Eu já tinha ido na de Orlando, aí indo na de Paris eu vi que é completamente diferente, porque a estrutura do prédio, enfim, né, isso faz diferença.
E eu acho que tem um ambiente bem legal, bem descolado, jovem, divertido. Certamente não é um restaurante que reflete a cultura francesa, mas eu achei divertido, achei legal, a comida é boa, achei que valeu a pena conhecer sim. O próximo restaurante é chamado Les Cocottes. Eu não sei se pronuncia assim, tá, gente? Porque eu não sei falar francês, mas o nome tá sempre aparecendo escrito certinho aí pra vocês. Esse restaurante pertence ao renomado chefe chamado Christian Constant, que é um chefe que possui uma estrela Michelin e também é um dos jurados do MasterChef da França. Então é um chefe renomado e uma celebridade. Ele fica localizado no 7º arrondissement, que arrondissement, pra quem não sabe, são os arruamentos, são tipo bairros lá de Paris. Ele fica no 7º e fica muito próximo aos Champs-Élysées, então dá pra você combinar com uma ida à Torre Eiffel, por exemplo. E o legal dele é que, apesar dele ser de um chefe renomado e ter uma comida refinada francesa, ele não tem um preço absurdo, ele tem um preço bem legal. Assim, não é que ele seja barato, mas para um restaurante de chefe renomado ele tem um preço bem justo, vocês vão ver. O restaurante é bem pequeno, gente, vocês vão ver que eu vou me repetir bastante nisso, porque os restaurantes em Paris, em geral, são pequenos. É uma característica dos imóveis de lá, e como ele é bastante frequentado, eu sugiro vocês reservarem antes de ir. O ambiente, gente, ele parece recém-construído, ou pelo menos recém-reformado, porque tem um mobiliário bem novinho, sabe? Bem uma decoração mais moderna, um design mais moderno mesmo, vocês vão ver aí pelas fotos. Ele possui poucas mesas, todas elas, ou quase todas, são com cadeiras altas, que não é muito confortável, na minha opinião, mas ok. E tem opções de lugares para sentar no bar também, porque realmente são poucos lugares. Nós, inclusive, sentamos no bar, apesar da gente ter reserva, porque realmente é bem concorrido. O cardápio do restaurante tem entradas, pratos principais e sobremesas, e também tem aquelas opções de menus, só que do dia. E aí, realmente, eles vão variando dia a dia. Podem ser menus de entrada e prato principal, ou prato principal e sobremesa, ou entrada, prato principal e sobremesa, e ainda tem a opção de entrada, prato principal, queijo e sobremesa, cada uma com um preço diferente. No meu caso, eu escolhi o menu de prato com sobremesa do dia, e ele custou 25 euros. O prato era tipo um escondidinho de batata com bacalhau e uma salada de rúcula, e a sobremesa era um tiramisu meio desconstruído. Para acompanhar, eu escolhi uma cerveja francesa que custou 6 euros. O meu namorado não agradou muito do menu, então ele escolheu só uma entradinha que custou 13 euros e era um salmão marinado com batatas e vegetais. Para acompanhar, ele pediu uma Coca-Cola que custou 5 euros. Eu, gente, achei a comida super deliciosa e vou falar que eu me senti chique comendo num restaurante de um chefe renomado, sem ter que pagar um absurdo por isso, inclusive. Mas eu devo confessar que não é para qualquer paladar, porque como são pratos que combinam várias coisas, com vegetais, saladas, muitos ingredientes frescos, para quem é chato para comer igual meu namorado, fica difícil realmente achar algum item mais super democrático no cardápio, entendeu? Então, se você não é uma pessoa que gosta muito de vegetais, enfim, coisas mais exóticas, vamos dizer assim, talvez não seja uma boa pedida. Agora, se você gosta de experimentar novos sabores, gosta das combinações, coisas que chefes de cozinha costumam fazer, né, gente? Eu super recomendo, porque eu achei uma delícia. No final das contas, a nossa conta ficou em 49 euros, ou seja, uma média de 24,50 por pessoa. Então vocês podem ver que inclusive foi mais barato do que o Hard Rock Café. Então não é nenhum absurdo para você comer a comida de um chefe renomado, jurado do MasterChef. Outro restaurante que nós visitamos para jantar agora foi um restaurante chamado Bistrô Victoire, ou Victor, não sei como é que fala, que é um bistrô mais informal, fica localizado no 1º arrondissement, relativamente próximo ao Museu do Louvre. E ele é legal para quem quer ter uma experiência assim bem parisiense mesmo. O ambiente é muito pequeno, gente. Todos são lá em Paris, o ambiente é bem pequeno e tem várias mesas conjugadas, então esteja preparado para sentar com pessoas estranhas, se seu grupo for
pequeno. No nosso caso, nós sentamos em uma das poucas mesas que são apenas para 2 pessoas, mas infelizmente ela era praticamente na porta do banheiro, o que ficou um pouco incômodo. O mobiliário é praticamente todo de madeira, você vê que é um mobiliário mais antigo assim, precisando de uma reforma, e ele tem um bar assim na região central, mas sem cadeiras para sentar nesse bar. Eu confesso, gente, que nós não gostamos muito do ambiente, meu namorado ficou até meio... Aliás, nós dois ficamos meio assim quando a gente entrou, mas como eu tinha visto muitas resenhas positivas, a gente resolveu continuar, né, ali. E ainda bem, porque a comida acabou compensando. O cardápio, gente, ele tem poucos itens, não tem muitas opções e elas são todas à la carte, não tem opção de menu. Mas tem algumas opções de entradas, aperitivos, saladas, tem vários pratos principais, tem sobremesas também. No caso, eu escolhi uma sopa de cebola de entrada, porque eu queria muito comer uma sopa de cebola francesa, ela custou 7 euros. E de prato principal eu pedi um bife tartar, que veio acompanhado de batatas fritas e custou R$10,90. Já meu namorado resolveu ir de hambúrguer, então ele pegou o cheeseburger, que custou 13,50 euros. As bebidas que nós escolhemos, no meu caso foi um vinho rosé, a taça custava 6 euros e meu namorado pegou uma Coca Zero que custou 4,20. Os preços são bem na média, gente, do que se espera em Paris. Nossa conta ficou em 41,60, ou seja, uma média de 20,80 euros por pessoa. A comida tava muito boa, gente, como eu mencionei antes, acabou compensando a questão da decoração não ser das melhores, né? O ambiente não era nada chique, nem nada, era bem casual pro... Sim, sabe? Precisava de uma reforma, mas a comida compensou bastante. A sopa de cebola tava muito gostosa, gente, tava muito boa. Meu namorado gostou bastante do hambúrguer também. Fiquei feliz porque quando tem opção pra ele eu sempre gosto. E meu bife tartar também tava muito gostoso. Sei lá, adorei a refeição. Apesar do ambiente, eu voltaria só por aquela sopa de cebola, tá? Não vou mentir. O próximo restaurante é o chamado Silver Spoon Steakhouse, que na verdade é um dos restaurantes que a gente foi lá na Disneyland Paris. Ele fica no Disneyland Park, que é o parque principal, vamos dizer assim, o parque do castelo. E é um restaurante no estilo table service, ou seja, com um serviço de mesa. Ele fica localizado mais especificamente na área chamada Frontierland. Por isso ele tem uma decoração como se fosse um salão country, meio sofisticado, eu achei bem bonito. É um salão assim bem amplo, com várias mesas de madeira, tem lustres bem bonitos, tem várias mesas assim para vários tamanhos de grupos diferentes. É bem diferente dos restaurantes lá de Paris, que são pequenininhos. Lá na Disney eles são bem amplos. Por ser uma steakhouse, como é de se esperar, a especialidade são carnes. Eles têm opções de entradas, pratos e sobremesas à la carte, mas também tem opções de menu de entrada e prato principal, ou entrada, prato principal e sobremesa. Também tem um menu infantil específico para as crianças, com comidas mais democráticas. Por ser um restaurante dentro de parque da Disney, gente, eu já adianto que os preços são bem altos. Apesar de que esse restaurante específico, ele não tem dos preços mais altos do parque, tá? Tem restaurantes bem mais caros, mas não é uma refeição barata de se fazer, já vou adiantando. Eu pedi um menu que tinha entrada e prato principal e saía por 32,99 euros. Aí eu escolhi como entrada a sopa do dia, que era uma sopa de feijão, eu amo. E como prato principal eu escolhi um steak Angus, que vinha acompanhado de batatas fritas e milho. Já meu namorado escolheu um prato que era com uma carne de porco, eu não me lembro exatamente qual era o corte agora, mas vinha com polenta frita e vegetais na manteiga e custou 26,99 euros. As bebidas que a gente escolheu foram uma cerveja para mim, que custou 6,50, e uma Coca Zero para ele, que custou 5,10. Acabou que a gente resolveu trocar os acompanhamentos dos pratos, então eu fiquei com os vegetais e a polenta e ele ficou com as batatas fritas e o milho, e aí saiu todo mundo feliz. A comida tava muito boa, a minha sopa tava delícia e as carnes estavam bem gostosas, bem suculentas, bem temperadas.
no ponto certinho que a gente pediu, então foi ótimo, apesar do preço ser alto, foi uma refeição muito gostosa, muito boa. Só também tem um inconveniente, gente, que por ser restaurante de parque, tem muitas crianças, então o ambiente assim é bem barulhento, bem barulhento. Tinha uma criança chorando muito do nosso lado, mas não tem jeito, gente, parque temático é isso, né? Muitas famílias, muitas crianças. A nossa conta ficou em R$ 71,58, ou seja, uma média de R$ 35,79 por pessoa. Com certeza foi a nossa refeição mais cara lá de Paris, mas é o preço que se paga para ter uma refeição table service na Disney. E como eu falei no vídeo sobre restaurantes da Disneyland Paris, as refeições na Disney da Europa são mais caras, não só por conta do euro, mas em valor absoluto do que na Disney de Orlando. Então, faz parte, gente. A gente foi preparado para isso. Aí é claro, né, gente? Se você estiver disposto a pagar o preço de um restaurante table service da Disney, eu super recomendo o Silver Spoon, porque gostei muito da comida, gostei muito do ambiente. Mas entendo também se você não quiser pagar, porque realmente é caro. E aí, para finalizar, o último restaurante que eu vou falar aqui nesse vídeo, né, na parte 1 dos restaurantes de Paris, é o Five Guys, que na verdade eu não vou falar sobre ele, porque ele é o mesmo Five Guys que existe lá em Orlando, né? A estrutura é a mesma, porque é uma rede de restaurantes fast food, e já tem uma resenha super completa aqui no canal sobre esse restaurante. Então o que eu vou fazer pra vocês é deixar o link aqui nos cards. Agora eu não sei qual lado que é, esqueci, mas enfim, vai estar linkado aqui se vocês quiserem saber mais sobre o Five Guys. É só conferir esse vídeo. Bom, gente, então essa foi a parte 1 dos restaurantes lá de Paris, né? As dicas de restaurantes lá de Paris. Espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo e espero muito que vocês tenham gostado. Espero que ajude no planejamento de viagem de vocês. Se vocês tiverem ficado com dúvidas sobre qualquer um desses restaurantes, pode deixar aí nos comentários que eu ajudo vocês como eu puder. Mais uma vez, muito obrigado por acompanharem o canal, por assistirem o vídeo até o finalzinho e até a próxima!